e agradável vontade de Deus. Se os irmãos lembrarem também, semana passada nós deixamos este quadro para que os irmãos pudessem estar refletindo. E penso, que muitos de nós nos identificamos com um desses personagens. Tem pessoas que é muito negativa naquilo que pensa, e tem pessoas que são positivas, mas muitas das vezes, tanto negativo quanto positivo, dependendo da situação que o mundo se encontra, e infelizmente o mundo se encontra em uma situação muito difícil, ser positivo somente não basta. Ser negativo, muito menos. Nós devemos transformar a nossa negatividade e positividade em fé, para podermos experimentar a vontade de Deus nesses dias. A Bíblia nos fala que o meu justo viverá pela fé. Então o mundo está tão difícil que não basta ser positivo, não basta ser otimista. Vai melhorar, não basta. Vai melhorar baseado em quê que você fala? Vai melhorar baseado em que propósito, em que mudança você acredita que vai melhorar? O ano que vem vai ser melhor. O ano que vem vai ter eleição, vai entrar um novo presidente e o Brasil vai melhorar, pastor. Eu admiro quem acredita assim, mas eu admiro muito mais quem entende que o meu justo viverá pela fé. Porque se não for pela fé, não existe pessoas otimistas o suficiente para acreditar em uma mudança significativa em nosso país, para não dizer no nosso planeta. Pela palavra de Deus nós temos visto que estamos vivendo momentos difíceis, e para poder viver momentos difíceis precisamos de pessoas com mentalidades renovadas, mentalidade nova, mentalidade que, como foi dito, não se conforma com este mundo. Eu não posso me conformar com o que está acontecendo como se fosse natural. E essa naturalidade que as pessoas estão querendo jogar em cima do otimismo, isso é pura loucura. Quando o problema bate na porta, a pessoa não tem estabilidade emocional nem psicológica para lidar com os problemas que nós estamos vivendo hoje. Por isso que nós devemos olhar as pessoas positivas, as pessoas negativas e convidá-las a viver pela fé. E é isso que Deus deseja. E para poder viver pela fé, nós precisamos começar a viver baseado no amor. No amor. E o amor de Deus é aquilo que nos faz ser pessoas transformadas de forma mental, espiritual e de forma física. Pela manhã, eu pedi para que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso 35. E este texto também ele vem acoplar a mesma linha de pensamento de João 21, 15 ao 17. Dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da célula, dentro de qualquer outro ambiente que a igreja possa existir, este princípio de Marcos, capítulo 9, verso 35, Marcos 9, verso 35. E os textos anteriores ao capítulo, aos versículos 35, fala que os discípulos estavam vindo pelo caminho e discutindo entre si quem é o maior entre eles, quem era o maior entre os 12 discípulos. E às vezes passa isso na nossa mente: quem que é o maior aqui nesta congregação? Em tamanho é o Diego. Quem que é o maior dentro dessa congregação? Quem que é o mais bonito? Quem que é o mais inteligente? Quem que é o mais próximo de Deus? Quem é o que tem mais fé? Quem é aquele que é mais sábio? Quem é aquele que é mais culto? Essas discussões sempre existem quando você vive em família. Inclusive lá em casa nós somos 5 irmãos. Era para ser 7. A mais velha do que eu morreu com 1 ano e 4 meses, se eu não me engane. E minha mãe teve um aborto, mas sobreviveram 5. E quando nós estávamos conversando, até hoje, quando reúne os irmãos, a gente fala assim:
a mãe gostava mais daquele maior. Aí falou: mãe, não é que a senhora gosta mais dele do que de nós? Não, meu filho, eu gosto de vocês da mesma forma. Aí você olhava: mas por que você trata ele melhor do que nós? Então, de lá para cá, em todos os contextos, você vai ver que as pessoas querem estar em evidência. Só que nem sempre estar em evidência quer dizer que seja algo bom. Porque esta foi a preocupação dos discípulos, dos 12. Quem foi o maior? Aí Jesus responde no verso 35 do capítulo 9. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Uma igreja que está caminhando em busca de algo proativo diante da sociedade, até mesmo do mundo, no contexto religioso, ela precisa caminhar em busca desta palavra de João, desta palavra de Romanos, desta palavra de Marcos. Por quê? Quem quer ser o maior aqui nesta igreja? Aquele que serve os menores. Quem quer ser o melhor? O servo dos piores. No mundo lá fora, quem está na frente sempre é, entre aspas, o maior. No mundo de Deus, quem é que tem que ser o maior servo da igreja? O pastor, os líderes, os professores de classe. Nós devemos ser servo para ajudar as pessoas a desenvolverem a sua fé, a crescerem espiritualmente. Por quê? Eu não sou o maior porque eu estou aqui na frente dos irmãos. Pelo contrário, se eu quiser ser o maior, eu tenho que ir lá para o portão, servir quem está chegando, varrer essa igreja, tocar junto com os irmãos em momentos difíceis da sua vida. Nem sempre a melodia que sai daqui da frente quer dizer aquela melodia que você ouve na sua vida. E muitas vezes nós queremos estar nos momentos bons da vida das pessoas, mas nos momentos ruins a gente afasta. Mas se a igreja quer ser uma igreja bíblica, ela precisa aprender. Servir o outro não é uma questão de obrigação, mas sim de amor. Quem ama, sente melhor servindo do que sendo servido. Falar isso em um mundo capitalista, egoísta, como nós vivemos hoje, parece até uma utopia, algo inatingível. Mas para vocês verem, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente não ser transformada com essa palavra de Deus, você não está apto para poder viver a vida cristã. Você não está apto para viver a sua vida com Deus. Pelo contrário, seja servo, irmão. Seja servo. Olha o que Jesus falou, irmãos. Seja servo daquele que é mais fraco. Pensa numa pessoa problemática. Pensa numa pessoa fraca. Pensa numa pessoa doente. Seja servo dela. Abençoa essa pessoa. Não se sinta maior do que ela, porque você talvez não tenha os mesmos problemas que ela tem, mas você se coloca no lugar do outro e ajuda aquela pessoa. Então, uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, ela por mais que tente, ela não dá conta. Porque tem hora que as pessoas pisam no seu calo e dá vontade de mandar o braço. Só que o meu justo vive por fé. A mente dele é renovada pela palavra, não pelos usos e costumes deste mundo. A nossa teoria, ela vai muito além de um simples ato de você ser positivo ou negativo. Você tem que transformar a sua vida para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que decidir mudar a nossa mente para podermos receber o que Deus tem para nós. Quem aqui gosta de ser corrigido? Quem é que gosta de ser corrigido? Só o irmão Toninho? Jesus Cristo! Quando seus pais os corrigiam, ninguém aceitava de bom grado, mas hoje todo mundo agradece. Louvado seja Deus que meus pais pegou firme comigo. Um dia vocês vão estar lá no reino dos céus. Vocês vão lembrar dessa palavra. Que se nós não tivéssemos passado pela essa transformação e decidido mudar a nossa forma de ser, pensar e agir, nós estaríamos condenados com os demais.
mas pela misericórdia de Deus, nós fomos separados para viver uma vida de fé, uma vida que podemos escolher o certo e o errado. Coloquei para os irmãos a grande dificuldade de caminharmos em prol daquilo que nós queremos, mas a maior dificuldade é você não dar o primeiro passo, ou seja, subir o primeiro degrau. Muita gente quer alcançar uma mudança de mente fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez a vida inteira. Mudar de mente não é difícil. Quando você ama, você faz em prol do ser amado. Se você ama sua mulher, ama seu filho, ama seu marido, para conviver melhor você tem que mudar. Mas do jeito que eu casei, ele tem que me aceitar. Foi assim que eu casei com ele, e ele me conhecia assim. Não é desse jeito. Em amor, você muda. Seja servo do seu marido. É ruim eu ser capacho dele. Estou falando servo, não estou falando capacho. Seja servo da sua mulher. Não, pastor, se eu abaixar as costas, ela monta em mim. Não é, meu filho. Mas você ama a sua mulher, ama seu marido, ama seus filhos. Tente pelo menos mudar alguns paradigmas da sua vida, para que você possa, pouco a pouco, experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque isso não tem preço. Por isso que eu falo, irmãos, Deus tem reunido homens e mulheres espalhados por este mundo afora, para viver dentro de uma igreja. E se a igreja não estiver dentro do contexto de Deus, por mais que nós reunimos aqui dentro, nós podemos ser qualquer outra coisa, menos igreja. E a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos disciplina, ela nos redargue, ela nos orienta, ela nos capacita. A palavra de Deus é um manual para a igreja alcançar os seus objetivos, em todos os sentidos. Tem os objetivos particulares e os objetivos coletivos. O seu objetivo particular, eu te pergunto, você já consagrou diante de Deus? Porque o seu objetivo coletivo, nós temos orado culto após culto. Aqueles irmãos que compartilham comigo o seu sonho, eu peço oração, oro por eles, coloco na igreja, para que juntos possamos alcançar também os objetivos particulares. Porque o mais difícil, irmãos, de você querer alcançar alguma coisa neste mundo, é você dar o primeiro passo em rumo à mudança. Porque tem muita gente que fala, eu dou o primeiro passo, mas se o outro fazer isso, eu dou. Se ele não fizer, eu não dou. Então você vai passar a vida inteira esperando a mudança do outro, e nunca vai se mudar a si mesmo. Como diz, a maior mudança que você quer ver no mundo, começa a ver em si mesmo. As mentes iluminadas não esperam o mundo mudar, elas conseguem observar o mundo e adaptar as mudanças que ela quer ver no mundo, ela faz em si própria. As mentes iluminadas fazem assim. Nós não nos conformamos com o mundo, mas nos transformamos pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Então, nós podemos ver que a decisão de tomar essa decisão é algo que tem que partir do centro da honestidade de cada um. Você tem que ser honesto para si mesmo. Pensa pelo menos em 3 áreas importantes da sua vida. Vamos lá: casamento, trabalho, mais o que é importante na sua vida? Casamento, trabalho, tem mais alguma coisa? Vida com Deus, mais o que? Para que você tenha uma mudança nessas áreas, você tem que ser honesto dentro dessas áreas. Você é feliz, honestamente falando, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida com Deus? Você se conforma com o que está acontecendo na sua vida? É natural? Ou você acha que pode mudar isso? Mude, através da palavra de Deus. Tem uma definição de uma pessoa honesta, que diz o seguinte: ser honesto leva-nos a agir conforme o sentido do dever. Mesmo que venhamos a desagradar o outro, eu vou ser honesto comigo. Qual que é o valor disso? Apreço pelas boas ações. Qual que é o princípio ético da honestidade? Ser honesto implica firmeza de propósito. Ou seja, a partir de hoje eu vou dar uma guinada na minha vida. Tem gente que não vai gostar, eu respeito a opinião deles, mas eu vou tentar mudar a minha vida. Às vezes, irmãos, a honestidade nos leva a um ponto muito
significativo que você vai ter inimigos só pelo fato de você querer bem a si próprio. Tem um autor de um livro que colocou uma frase sobre honestidade que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: honestidade é um presente muito caro. Honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Ser honesto consigo é o ponto de vista que Deus quer para você avaliar sua vida, sua família, seu trabalho, seu casamento, sua igreja. Honestidade consigo mesmo. Não é todo mundo que consegue isso, porque é algo que passa pelo crivo das escolhas, né? Aqui, cadê? Das escolhas, aqui, ó. Das escolhas, do poder de decisão. Quando você decide algo, você vai até o final. Quem aqui é desse jeito? Se você tomou uma decisão, você vai até o fim. Tem alguém aqui desse jeito? Vai lá, pessoas decididas. Isso é importante. Ah, mas vai dar errado, mas eu vou tentar até o final. Ninguém que fez isso deu certo, mas eu vou. Você vai quebrar a cara, mas eu vou assim mesmo. Você já fez uma pesquisa sobre o campo que você está querendo alcançar êxito? Se isso as pessoas estão fazendo no dia de hoje? Eu não sei, mas eu estou tentando fazer para mim mesmo, porque eu cansei da situação que eu estou vivendo. Isso é uma questão de escolha, uma questão de honestidade, uma questão de amor próprio, uma questão de você não se conformar com a vida que você está vivendo dentro das áreas que eu já mencionei aqui. Você precisa passar por um teste de honestidade. Faz um teste aí na sua mente. Eu vou fazer 3 perguntas na sua mente, você responde para você mesmo. Você é feliz no casamento? Na sua mente. Vai lá, só na mente. Você é feliz no seu trabalho? A última, você é feliz com a família que você tem? E tem várias outras que você pode fazer para você mesmo. Você é feliz nessa cidade? Você é feliz na casa que você mora? No bairro que você mora? Você é feliz com os filhos que Deus te deu? Você é feliz da forma que você é? E você passando nesse teste, irmãos, aí eu deixo esse pequeno texto, para nós podermos refletir. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. E o que é o caráter? O caráter é aquilo que eu e você somos quando ninguém está nos vendo. Um homem de caráter, uma mulher de caráter, ele não precisa que ninguém o vigie. Ele é o vigia de si próprio. A Bíblia nos fala que ninguém precisa nos corrigir. Nós temos o Espírito Santo e a palavra que nos orienta para podermos sermos pessoas sábias neste mundo onde, infelizmente, os pensamentos têm produzido atitudes horripilantes, como nós temos visto, ouvido e até mesmo às vezes experimentado. Então, irmãos, nós temos pensado em emancipar essa igreja, colocado isso diante dos irmãos. Qual é a diferença de uma igreja e uma congregação? Qual é a diferença de nós plantarmos uma igreja e plantarmos uma árvore? Por que, pastor, uma árvore? Porque a árvore, ela tem uma dinâmica, que muitas das vezes ela vai gerar frutos. O fruto de uma árvore você pega e come. O fruto da igreja você pega e vive. A minha vida, a sua vida é o fruto que a igreja produz. E este fruto tem que ser um fruto baseado no amor. E eu e você devemos decidir que tipo de igreja nós queremos, que tipo de vida que eu quero, que tipo de família que eu quero. Para quê? Para que a minha decisão possa dar frutos, assim como uma árvore que produz
frutos maravilhosos para a nossa alimentação, para o nosso sustento. A igreja, ela não está aqui simplesmente para fazer um culto, agradar algumas pessoas. A igreja, ela produz frutos dignos da salvação. Às vezes a nossa palavra é bonita, mas as nossas atitudes não condiz com o fruto que uma igreja tem que produzir. Pensa comigo, 3 frutos maravilhosos que vocês gostam. Eu gosto muito de melão. Alguém gosta mais de algum tipo de... Vai lá, Ian. Melancia. Tem alguém que gosta mais de algum fruto? Fruto. Vai lá. Fruto, irmão. Uva também gosto demais. Vai lá. Banana. Laranja. Açaí, vai lá. Maçã. Então, quando você vai em algum desses pés, você quer o fruto que ele produz. Aí eu te pergunto, quando você vai em uma igreja, que fruto você gostaria de colher em uma igreja? Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência, temperança, longanimidade, respeito, delicadeza, gentileza, cortesia, humildade. É o fruto que você espera colher de uma igreja. Então, quando nós falamos que queremos emancipar a nossa congregação, é este tipo de igreja que nós queremos, que produza frutos dignos de uma igreja. Nós falamos pela manhã o exemplo, homens e mulheres de palavra. Se você fala, você cumpre. Se você deu a sua palavra, você se obriga em cumprir. Se você é o líder, você seja o exemplo dos outros. Se você está na frente de alguém, que você dê exemplos para os demais. Este é o fruto de uma igreja. Aí eu pergunto para os irmãos, quem não quer ter uma igreja assim? Entendeu? Eu, como pastor, seria o meu sonho. Para plantar uma árvore, este é o processo, né? Quem aqui é da roça sabe até melhor do que eu estou falando aqui. Exemplo, esqueci da jabuticaba, né? O jabuticaba, eu prefiro qual jabuticaba do que uva. Pastor, uva é melhor. Ô irmão, mas eu prefiro jabuticaba. Quantos anos que demora um pé de jabuticaba? Alguém sabe? Diz que é 10. Mexerica, quanto tempo que dá para nascer uma mexerica? Quanto que custa? Quanto tempo? Então, quanto tempo que vai demorar para a nossa igreja começar a produzir esses frutos maravilhosos? Muito deles nós temos aqui dentro. Muitos mesmo, irmãos. Eu quero até falar mais. Não é coisa de falar não, mas eu vou falar. Por que você vai falar? Porque eu sou daquele tipo de pessoa. Se eu tiver de te falar um defeito, eu te falo na sua frente. Mas também se eu tiver de falar uma qualidade sua, eu falo na sua frente também. A nossa igreja, o nosso povo é muito educado. A gente prega, os irmãos observam, ouvem, entendeu? Ajuda a mensagem, entendeu? Está todo mundo aqui na fé. A gente convida o povo de fora para vir na igreja da gente. O povo recebe numa boa. E ele sai daqui falando que o nosso povo é muito amoroso. Então você vê, isso é uma qualidade que a igreja tem. Muitos pregadores às vezes sentem dificuldade em pregar devido à bagunça que tem na igreja. E fica quase impossível você pregar, porque seu raciocínio, irmão, quando você está pregando, ele fica a 1000 por hora. O seu raciocínio tem que ser rápido. E se tiver muita distração, você perde o fio da meada. Então, quando nós olhamos para a nossa congregação, eu falo de coração sem demagogia, irmãos. Nosso povo aqui é um povo muito abençoado. Nós temos nossos defeitos? Nós temos, todo mundo sabe também que temos. Mas e as qualidades? Temos muito mais qualidade do que defeito. Por isso que nós precisamos plantar esperança no coração do nosso povo. A partir do líder, dos líderes, dos professores, dos líderes da igreja e dos membros da igreja. Nós temos que produzir frutos dignos de uma igreja saudável.
uma igreja que ama, que cuida, uma igreja que preocupa uns com os outros, uma igreja que está ligado no irmão. O irmão faltou, o irmão sumiu. Você tem notícia do irmão? Eu tenho, eu fui na casa dele. Ah, não, isso é importante. Como que ele está? Aí está assim, assim, assado. Inclusive, quero até pedir oração, né, pelo irmão do Zé Valério, Pedro Valério, né? Esteja orando pela vida desse homem, né? Que de ontem para hoje, ele chegou em casa meio machucado, né? E é irmão do nosso irmão. Então, quando você estiver orando, ora por ele. Ora pelos meus irmãos que você conhece. Ora pelos irmãos dos irmãos que você conhece. Seja uma igreja amorosa, uma igreja cuidadora, uma igreja que está preocupada em mudar a sua mente. Ah, pastor, bom se a nossa igreja fosse rica. Aí eu pergunto para os irmãos, qual que é melhor? Uma igreja rica ou uma igreja amorosa? Vai lá. Porque dinheiro, né? Deus abençoa quando precisa. Estava conversando com a família hoje, até perguntei com ela, falei, quando eu chegar lá na igreja, eu vou fazer essa pergunta. Qual você prefere, um marido rico, que te bate, te espanca, te deixa você roxa? Ou um marido pobre, que morre de amor por ti? Hã? Pastor, pergunta difícil, hein, pastor? O homem é muito rico? Muito rico, podre de rico. Mas ele não gosta de você, não. Ele não gosta de você. Ele te maltrata, ele te faz sofrer. E o outro, ele te ama, morre por você. Qual que você prefere? É, pastor, você me colocou numa saia justa, hein? Essa saia pelo menos é comprida? Porque a saia justa é quando você se depara diante de tantas igrejas que nós temos vivido hoje, no século 21. Em cada uma rua tem 3, 4, 5 igrejas. Em uma cidade com 50 a 70 mil habitantes, ela tem quase uma igreja para cada 10 habitantes. Nós precisamos plantar, fazer nascer igrejas transformadas pelo poder de Deus. Eu prefiro uma igreja amorosa, irmãos, do que uma igreja cheia de dinheiro, onde o pastor não pode pregar, onde os irmãos não podem ser quem eles são, onde a gente fica fazendo a igreja um desfile de moda, onde as pessoas são assim, ó. Eu não tenho como empinar o nariz, né? Porque o nariz é chato, mas entenda assim aqui, ó, nariz empinadinho, ó. Igreja onde as pessoas se sentem, tem um rei na barriga. Aí eu pergunto para os irmãos, você quer que a nossa congregação seja uma igreja assim? O fruto que essa igreja, quando emancipar, até mesmo hoje, há 18 anos, ela deve produzir, é um fruto diferente do que nós temos visto. Não para sermos melhor do que os outros, mas para podermos ser igreja, assim como Jesus instituiu e nós temos aprendido. Só que, irmãos, quando nós queremos mudança, nós não nos conformamos com isso, as guerras vão acontecer. Quando lembra que eu falei? A sua honestidade vai trazer problema para ti. Para ser igreja da forma que Jesus quer, foi preciso que Jesus morresse, para que a igreja pudesse nascer. Então, muita gente tem resistência à mudança. E infelizmente, a essa resistência, muitas das vezes, leva a pessoa a ser cega. Deus está querendo uma coisa muito melhor, mas se nós nos apegar nessas picuinhas, nós não vamos alcançar a mudança significativa. Uma das maiores invenções da humanidade, a roda. Pensa em um mundo sem roda. Como andaria o seu carro? Como nós iríamos engordar? Pensa comigo. Como o ventilador, uma hélice quadrada, ele rodando em forma de triângulo. A roda é uma grande invenção. Quando inventou a televisão, foi levado para patentear essa grande invenção. Um homem muito rico diz o seguinte: ninguém vai parar para ficar na frente de um caixote e perder horas da sua vida em torno de uma televisão. Vou perguntar e você não precisa responder.
Quando você tem tempo, quanto tempo você passa por dia na frente de uma televisão? Só pensa. Quando foi feito o avião, mais um falou o seguinte: eu não acredito que isso possa voar. Por mais que você tenha boa vontade e acredita nisso, eu não acredito. Essa invenção vai dar com os burros na água, vai dar em nada. Hoje você olha e vê que é um dos meios de transporte mais rápido da humanidade. A mudança às vezes vai encontrar resistência, mas você tem que ser honesto consigo, com a sua família, com a sua igreja e alcançar a mudança que você se propôs. Olha o que diz esse texto: toda mudança enfrentará resistência. É natural, pois o ser humano em si é um ser que almeja um sentimento de estabilidade e controle sobre sua vida e defende-se de qualquer força que intencione a alterar este sentimento. Desta forma, dentro de uma organização, qualquer mudança encontrará entraves no momento de sua implantação. As pessoas resistem à transição e às mudanças também. As pessoas têm dificuldade. Irmão Dailton, quando você estava reunido em célula, teve a decisão de fazer uma congregação, foi difícil ou foi fácil? Você teve resistência? Amém. Agora nós já somos congregação, tem 15 anos. Agora nós estamos nesse intuito. Vamos ser uma igreja. Está sendo difícil? Aí eu pergunto, vai ter resistência? Vai ou não vai? Aí eu quero já falar logo de antemão: agindo Deus, quem impedirá? Entendeu? Quem tentará contra os propósitos do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós estamos vivendo um momento importante nas nossas vidas. Nossos nomes estão para ficar nos anais e registro desta congregação. A primeira igreja completou 34 anos. Os membros fundadores devem estar lá na sua ata de fundação. E Deus escolheu este momento para mim e para você fazê-lo em o nome de Jesus. Então uma igreja, ela precisa ter esta consciência que vai ter resistência. E a resistência à mudança, pensa comigo, em uma célula, em uma congregação, as mudanças foram significativas. Em uma congregação e em uma igreja emancipada, as mudanças também serão significativas. Mas quem pode trabalhar com essa questão vai ter que passar pela incerteza, falta de entendimento às vezes e confiança. Será que é o momento certo, pastor? Será que é isso que Deus quer para nós? Vamos orar, irmão, vamos jejuar. Percepções diferentes. Eu penso, pastor, que nós poderíamos ainda continuar mais um tempo como congregação. Pastor, eu já penso que nós deveríamos trabalhar, envolver os irmãos, fazer trabalho de evangelismo, discipulado, célula, para poder a igreja tomar um caminho. Falta de tolerância à mudança. Pessoas que querem que o negócio aconteça de hoje para amanhã, mas é um processo. Rejeição da fonte da mudança, ou seja, não é o momento. Eu penso que nós podemos esperar um pouco mais. Nós vamos ter que quebrar alguns hábitos para podermos fazermos diferente daquilo que temos feito. Podemos também, nos nossos interesses, mudarmos alguns interesses pessoais para poder alcançar as mudanças que eu quero para a minha vida particular e também para a minha família e para a minha igreja. Incerteza, isso pode estar dentro de mim e dentro de você, mas algo que Deus tem falado fortemente dentro do meu coração, que nós precisamos ser exemplo, desde o pequenininho até o mais velho. A igreja precisa ter frutos dignos de uma igreja. Então, eu gostaria de pedir à irmã para colocar um pequeno vídeo que eu peguei na internet, fiz algumas montagens, para que nós possamos compartilhar essa questão de exemplo.
Alguém lembra o que diz Marcos 9,35? Valendo 1 milhão, hein? 9,35, alguém lembra? Quem quiser ser o primeiro, será o último. Quem quiser ser o maior, seja servo do menor. E eu fui falando outras coisas. Então, vamos olhar esse vídeo e nós compreenderemos melhor o sentido do que Deus quer para nossas vidas. Vamos lá. Projeto, de emancipação da Missão Batista Morada do Sol. Se tu me amas. Vamos observar esse vídeo em nome de Jesus. Isso aí, vamos lá. Esse vídeo ele vai relatar uma frase que eu peguei de um desses homens iluminados que passou pela terra. Assim como Jesus Cristo, outros homens iluminados passou também sobre a terra. A única diferença é que esses homens iluminados são apenas homens iluminados. Jesus não, Jesus é Criador, é Deus. E a frase que ele diz é esta: seja a mudança que você quer ver no outro. Eu gostaria de uma igreja que amasse mais, então ame mais. Eu gostaria de uma igreja, pastor, onde o povo visitasse mais. Visite mais. E esses exemplos, irmãos, vai contagiando um ao outro. Assim como o exemplo bom tem esse poder, o exemplo mau também tem. Seja a mudança que você quer ver no mundo, seja a mudança que você quer ver no outro. Essa frase foi de Mahatma Gandhi. Ele foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, então colônia britânica. Ele viveu entre 1869 a 1948. Ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio de seu projeto de não violência. Além da sua luta pela independência da Índia, também ficou conhecido por seus pensamentos e sua filosofia. As rivalidades entre hindus e muçulmanos retardaram o processo de independência. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi voltou a lutar pela retirada imediata dos britânicos do seu país. Só em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Então, sempre necessita de que alguém levante não a resistência, mas sim em prol dos objetivos. Se você tem um projeto de vida, pensa comigo, se eu puder te ajudar, eu te ajudarei. Para quê? Para dar o exemplo. Se eu precisar, você me ajuda. Para quê? Para dar o exemplo. Se eu quero muito amor, que eu deva amar. Se eu quero ser o primeiro, eu também preciso aprender a ser o último. Se eu quero ser amado, eu preciso mostrar amor. Exemplo, eu sou um tipo de pessoa que quem olha para mim, fala assim: o pastor tem uma cara fechada, uma cara feia, parece que está com raiva. Irmãos, infelizmente a genética não ajudou muito, entendeu? Mas se você for avaliar, uma cara feia nem sempre quer mostrar um coração. E o coração do homem é que mostra aquilo que realmente está dentro dele. A sua boa ação pode mostrar para o seu irmão o caminho que ele precisa para seguir. Mas o seu irmão que dá um exemplo errado, um exemplo ruim, não é que ele é ruim, ele é mau. Ele só precisa ser redirecionado. Quantos de nós fazíamos uma coisa errada e alguém falou: isso está errado, você podia fazer assim que vai dar certo. Aí você talvez fica meio relutante, mas passa um período, você faz e o negócio dá certo. Isso chama humildade. Ninguém está totalmente pronto. Um homem de 80 anos não é mais sábio do que uma criança de 2, 3 anos, quando a humildade habita entre os dois.
Então, se queremos ter uma igreja com frutos dignos de uma igreja, nós precisamos administrar as nossas emoções, nosso cuidado mútuo, nosso amor uns pelos outros. Nós não podemos fazer de conta que eu quero que você mude e eu continue do jeito que eu quero. Pense em um defeito que você tem, um só pense, que as pessoas já falaram contigo e você reluta para não mudar. Será que não chegou a hora de você mudar? Ser honesto consigo mesmo? Será que todo mundo está errado, só você ou eu estou certo? Será que esses exemplos não servem para mim, para você, que o mundo só pode ser transformado, a nossa igreja só pode se transformar em uma igreja, se nós começarmos a colocar isso em prática? Falei pela manhã, eu estou sentado, chegou uma mulher, o que eu devo fazer, irmãos? Eu estou sentado e chegou uma mulher, o que eu devo fazer? Levanta a mão para eu poder ver. Levantar e dar um lugar para ela. Nunca que eu faço. Mas eu queria uma igreja mais cortês. Eu queria uma igreja do povo mais educado. Tem dois irmãos muito mais experientes do que eu, conversando, falando sobre assuntos que talvez eu não domine. O que eu devo fazer? Aprender com esses irmãos mais velhos do que eu, mais experientes do que eu. É tipo eu com minha filha de 6 anos, chegar para o Zé Coelho, falar: Zé Coelho, você educou seus filhos errado. Aí, né, ele não vai falar isso comigo, porque ele é uma pessoa educada. Mas quem estiver de longe olhando, vai falar assim: o pastor é doido. O homem já é até bisavô, né? Bisavô, se não me engane. E ele tem uma menina de 6 anos, está querendo ensinar, corrigir. Não é que talvez eu não possa falar alguma coisa, mas eu não tenho experiência para isso, irmão. Por mais que eu seja pastor ou quem for. Eu acho que as irmãs educam essas filhas delas erradas. As irmãs têm filha moça, filhos rapaz, e eu estou com a minha menina ainda de 6 anos, não tem experiência nenhuma. Mas o que pode me mostrar isso? A humildade. Sem humildade, eu vou continuar fazendo o quê? Eu vou simplesmente achar que eu estou certo e todo mundo errado. A congregação, até hoje, é uma congregação, né? Para ser uma igreja, o primeiro passo é nós observarmos como que uma igreja funciona, como que os membros se portam. Você olha para os irmãos com casa, com carro, cansados, com a família criada. Comecei minha vida ontem. Eu tenho que chegar, como eu já conversei com alguns irmãos: meu irmão, como que você comprou o seu lote? Como que você fez sua casa? Foi difícil? Pastor, eu tive que economizar muito. Mas o que você fez? E eu vou ali, bebendo, comendo a sabedoria do outro. Minha irmã, como que a gente faz com uma menina de 6 anos? Pastor, na minha época eu fazia assim, assado. Como que a gente faz, irmã? Se eu fosse o senhor, pastor, tenta fazer isso, talvez vai dar certo. Aí você pode falar: não, o pastor deveria estar ensinando para nós. Ele está só perguntando como fazer. Porque a Bíblia nos fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu não abro mão de uma boa conversa, eu não abro mão de um bom conselho, eu não abro mão de poder beber na fonte de pessoas que também têm uma vivência com Deus, uma experiência com Deus. Como foi colocado, Mahatma Gandhi, ele teve essa capacidade dessa política não violenta, e ele conseguiu libertar o seu país da mão dos ingleses. Alguém lembra do grito da independência? Como que alguém sabe do grito da independência? Alguém sabe? Independência
Mahatma Gandhi, ele preferiu não ir nesse caminho da luta, porque o exército inglês até hoje é um exército muito forte. Então o que ele falou? Na força eu não vou vencer, então eu vou no amor, eu vou trabalhar com a não violência. Minha irmã, deixa eu colocar o último quadro aqui para nós estarmos orando. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos, coloca para mim, eu acho que deu um probleminha. Coloca para mim fazendo um favor. Esse aí é o Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ele decidiu não entrar em guerra com a Inglaterra. Exemplo, se eu tiver de brigar com algum irmão aqui, eu estou usando não somente o exemplo que eu aprendi na palavra de Deus, como também com as outras pessoas que eu convivo. Eu prefiro perder a razão do que perder o amigo. Então, pastor, você está errado. Estou. Mas, irmão, se você precisar, eu posso fazer uma coisa para te ajudar. Eu prefiro tentar ir no amor do que na guerra. Porque na guerra ninguém vence, irmãos. É igual uma briga. Eu brigo com um irmão aqui na igreja. Bati nele. Aí ele vai lá, conta para o pai dele. O pai dele vem e briga comigo. Aí eu apanho do pai dele. Aí eu conto para meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, né, também forte. Vão pegar o pai daquele rapaz, vão dar uma surra nele. Aí vem meus 2 irmãos e dá uma surra no pai do rapaz. Mas o pai do rapaz também tem irmão. Vai lá, chama os 4 irmãos dele, vem cá e dá uma surra em nós 3. Ah, mas eu também tenho uns tios que é meio barra pesada. Apesar que Deus matou quase tudo num ano só. Mas vamos lá, eu tenho uns tios que é barra pesada. Eles vêm e dão uma surra nos irmãos dos tios desse rapaz. E nós vamos matando um ao outro, matando uma outra. Eu pergunto no final: guerra tem final? Vai brigar a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum. Isso eu falo muito para marido e mulher. Não brigue mais, chega. Quando a sua mulher quiser brigar contigo, você é mais forte do que ela, não é? Você pega ela e dá um beijo nela, entendeu? Aí ela vai ficar sem graça e vai perder o jogo das pernas, entendeu? Aí você não briga. Por isso que Deus não gosta de guerra. Então, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. E para nós orarmos, leva esse princípio para sua casa. A igreja tem que ter frutos dignos de uma igreja. Pensa comigo, eu estou falando isso, negócio sobre briga, mas o pastor é o mais brigador da igreja. Que exemplo que eu vou dar para os irmãos? A minha palavra vai cair no meio da terra, não vai ter valor nenhum. Se algum dia, se os irmãos sentirem que eu estou meio agitado, ô pastor, o Senhor mesmo nos ensinou que nós devemos viver em paz. Falei, é mesmo, irmão. Muito obrigado por você ter me lembrado, porque eu estava meio nervoso. E a gente vai vivendo com a paz. Este homem conseguiu a independência da Índia contra o exército britânico. Jesus Cristo conseguiu a independência do homem contra Satanás sem levantar um canivete. Eu e você, para conquistar o que nós queremos, por que nós vamos brigar? Pelo contrário, vamos amar uns aos outros. Se tiver de brigar, briga com as potestades e ame os irmãos. Pedro, tu me ama? Igreja, vocês me amam? Cuida uns dos outros. Não seja igreja como todo mundo está sendo, mas procure ser uma igreja que ama e respeita o mais fraco. Porque hoje esse mais fraco pode ser eu, amanhã pode ser você. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que abençoe as nossas vidas em o nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai de amor, de infinita bondade, a começar na minha vida, nos ensine a ser servo dos mais fracos. Nos ensine a não querer sempre ser o primeiro da fila, mas também ser o último. Nos ensine, meu Pai, a ter cortesia com os mais velhos, com as mulheres, com as crianças. Nos ensine a respeitar a experiência daqueles que têm mais experiência do que a gente. Nos ensine a ter humildade, porque a nossa congregação, ela está caminhando em um momento que nós estamos nos preparando diante do Senhor
para tomarmos posse da emancipação. Mas nós não queremos ser mais uma igreja em Nova Serrana. Nós queremos ser uma igreja assim como o Senhor fundou, onde o Senhor é o cabeça, onde o Senhor é a pedra angular, onde nós estaremos firmados em cima do Senhor, porque a igreja tem demais. Nós precisamos agora, meu Pai, deixar o Senhor nos conduzir pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, abençoe o teu povo aqui reunido, abençoe também aqueles que não puderam vir, abençoa a primeira igreja que juntos estamos completando 34 anos, abençoa, meu Pai, o teu povo espalhado por essa face da terra. Meu Deus, abençoa aquele que precisa de ouvir a tua voz. Não nos deixe cair, meu Pai, mas nos ensine a sermos homens e mulheres dispostos a levantar os que estão caídos, em o nome de Jesus. Esta é a oração que colocamos no teu altar. Que a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus, a comunhão dos santos, seja o elo que nos une, e que o precioso sangue do Cordeiro nos dê um resto de noite abençoado e uma semana abençoada, próspera, conforme a tua vontade. Seja conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. Esta é a oração que colocamos no teu altar, agradecidos em o santo nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, aqueles que puderem, participa da cantina, mas se não puder, deve ter o cafezinho da comunhão. Toma um cafezinho da comunhão, vai na fé, no nome santo do Senhor Jesus.